Boa tarde, queridos alunos da aula de arte do segundo ano. Hoje vamos falar de interpretação de poemas, o que forma um povo, a arte do povo brasileiro, detetives do cotidiano. Vamos estudar das páginas 192 a 202, ok, amigos? Então vamos lá. Olha, a prof vai declamar 2 poemas. E sabiam que as pessoas dramatizam poemas? Se nós estivéssemos na sala de aula, enquanto a prof lesse o poema, a gente ia fazendo gestos, sinais, usando algum material para dramatizar esse poema. Vocês sabiam que poemas podem ser dramatizados? Sim. Não somente histórias, poemas também podem ser dramatizados. E aqui um lindo poema para ser dramatizado. Se você quiser fazer uma apresentação para os seus pais em casa, pode sentir-se à vontade. A lua foi ao cinema, passava um filme engraçado. A história de uma estrela que não tinha namorado. Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena. Dessas que, quando apagam, ninguém vai dizer que pena. Era uma estrela sozinha, ninguém olhava para ela. E toda a luz que ela tinha cabia em uma janela. A lua ficou tão triste com aquela história de amor que até hoje a lua insiste: amanheça, por favor. Vejam só que amor essa história. E pode ser dramatizada. Com certeza, havendo um narrador, como a prof foi aqui, a narradora, a turma pode ficar apresentando, a turma de teatro pode ficar apresentando ao ponto que a professora vai falando, as frases vão sendo dramatizadas pelas pessoas do teatro. Vejam que interessante. Agora eu vou ler outra aqui. Do hipopótamo. Minha cama. Um hipopótamo na banheira molha sempre a casa inteira. A água cai e se espalha, molha o chão e a toalha. E o hipopótamo nem liga. Estou lavando o umbigo. Lava, lava, nunca sossega. Esfrega, esfrega, esfrega. A orelha, o peito, o nariz e as costas das mãos e diz: agora vou dormir na lama, pois é lá a minha cama. Vejam só que legal. Tomou tanto banho e depois foi dormir na lama. Então, essa história também, tendo um narrador que conta o poema, que declama o poema, vocês ou uma turma de teatro pode ir dramatizando a história no palco. Então, poemas também podem ser dramatizados. E é isso que nós estamos falando hoje, da interpretação de poemas. Como que você, dentro de um poema, pode montar uma pequena peça de teatro. Vejam que interessante, né? É uma outra forma de se dramatizar. Na sessão Oficina de Arte, você descobriu que os poemas são lidos com todo o corpo e não só com os olhos ou com a voz. Afinal, você já pensou como seria a vida das pessoas que não falam usando a voz? Então, elas só observariam os movimentos das pessoas do teatro para entenderem a peça que estaria acontecendo. E para o narrador, deveria existir um intérprete de Libras que faria os sinais do que a pessoa, o narrador, está lendo. Então, é uma forma das pessoas que não falam e às vezes não escutam entenderem uma peça de teatro. Por isso, temos que agradecer sempre por termos a condição de ver uma peça de teatro e hoje em dia termos alguém que interpreta essa peça de teatro para as pessoas que não conseguem escutar ou falar
devido a um probleminha de audição e de fala, mas que podem ter acesso também à cultura. Ok? Bom, vamos passar para um outro conteúdo. Descobrir as formas como um povo pode ser representado por meio da arte. Olha aqui o futebol. É a forma mais que representa o povo brasileiro. É o futebol. Vamos conhecer a obra de alguns artistas populares também. Os bonequeiros. Olha outra forma que representa um povo. O carnaval, os bonecos gigantes lá do Nordeste, que fazem a festa do carnaval. Tudo isso faz parte do folclore de um país, que representa o seu povo. Se nós olharmos para essa apresentação aqui dos bonecos gigantes, ou olharmos para o carnaval que acontece no Rio de Janeiro, temos certeza que estamos falando de Brasil. Se observarmos uma pelada, um jogo de futebol na praia, uma brincadeira solta de meninos na rua com a bola, também lembraremos do nosso querido Brasil. Então, hoje nós vamos falar o que forma um povo. A palavra povo é usada para falar de um grupo de pessoas que falam a mesma língua e que têm histórias e costumes em comum, que é o folclore, que é traduzido de geração para geração. Os avós passam algumas costumes, algumas maneiras de viver para os netos e isso vai se transmitindo de geração em geração. As pessoas vivem em uma mesma época ou até mesmo têm a mesma religião. O povo brasileiro é tão grande que dentro dele cabem vários povos. Então, no nosso Brasil, que é gigantesco, cabem os indígenas, os quilombolas, os que vivem na cidade e os que vivem na zona rural. Quilombolas são os descendentes dos africanos escravizados. Geralmente moram em comunidades no campo, onde vivem daquilo que plantam e criam. Todos têm uma história em comum, que vai sendo passada de geração para geração. E também tem características diferentes e algumas características só deles. Às vezes as pessoas têm costumes próprios e falam a nossa língua de uma forma diferente, como aqui no Paraná temos uma maneira diferente de falar da maneira de falar do nordestino. Isso faz com que a diversidade do povo brasileiro se torne muito rica, porque nós somos formados aqui no Brasil por muitas colonizações que vieram de outros países e também deixaram as suas características, as suas maneiras de ver o mundo, seus costumes. Vejam aqui, ó, um cortejo de grupos ciganos no Festival de Cultura Paulista Tradicional em São Paulo, em 2013. Os ciganos também vieram de diversas partes do mundo e estão no Brasil, têm suas colônias, têm seus grupos e mantêm firmes suas tradições. Aqui nós temos um soldado alemão e judeus no campo de concentração, que foi muito triste na guerra, em Auschwitz, na Polônia. E hoje no Brasil nós temos muitos judeus que devido a essa guerra fugiram para o Brasil e aqui também nos deixam a cultura, a maneira de trabalhar, a maneira de ver o mundo. No entanto, há povos que não estão reunidos em um único país, como são os judeus, mas se espalharam por todo o mundo, e como os ciganos também, que foram povos que foram discriminados, sofreram muitas agressões e acabaram se deslocando para diversos lugares do mundo. No caso dos judeus, foi durante a Segunda Guerra Mundial, que
acabou com que dissipasse famílias foram separadas porque eles tinham que fugir dos campos de concentração para não morrer. E aí eles foram para todos os lugares do mundo. Daí, após o fim desta guerra, da Segunda Guerra Mundial, foi fundado o Estado de Israel, para onde foram muitos judeus, que é aonde é o local do povo judeu. Que com a guerra, eles perderam suas pátrias. Eles não tinham mais pátria. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, foi fundado para eles um país que se chama Israel, Estado de Israel, para onde eles tiveram, enfim, uma casa, um lugar para chamar de seu, um país para chamar de seu. Vejam que interessante que foi essa situação e ao mesmo tempo foi muito triste, foi muito... muitas famílias se separaram, perderam suas crianças devido a uma guerra terrível e pessoas que não tinham nenhum sentido com essa guerra foram sacrificadas. Mas hoje eles têm o país deles, que é o país de Israel, onde eles podem voltar e ter sua casa. Muitos já fizeram morada em outros lugares do mundo e não vão voltar para Israel. Mas quando podem, sempre vão visitar essa terra prometida para eles. Vejam só, que interessante, estamos perto do Natal e um artista popular, a sabedoria vinda do povo. Essa pessoa, ela não estudou numa escola de arte, é o seu Severino Vitalino. Ele aprendeu na vida, usando barro, que era a única coisa que ele não precisava comprar para fazer a arte. Fez uns instrumentos para modelar esse barro sozinhos e desenvolveu sua arte. Aqui, como a prof falou, estamos perto do Natal, aqui é um presépio nordestino. Esse senhor, o Severino Vitalino, ele conta as histórias do povo brasileiro. Veja só, que lindo. O Severino Vitalino foi um dos 4 filhos do mestre Vitalino, um importante músico. Então, o pai dele já fazia música e ceramista, fazia utensílios de cozinha, provavelmente, né? Que nasceu em 1940 e viveu até o fim de sua vida no município de Caruaru, no estado de Pernambuco. Ali ele sobreviveu, mantendo uma vida muito simples, fazendo seus bonequinhos, retratando a realidade sofrida do povo nordestino, no estado de Pernambuco. Assim como seu pai, ele dedicou sua vida a modelar o barro, a habilidade que ele adquiriu vendo o pai durante a infância. Além de produzir as peças artesanais, foi responsável, ele conseguiu criar um museu, Museu Mestre Vitalino, que foi no lugar onde que era a casa do seu pai e se tornou um importante ponto turístico no município. Então, vejam que legado, quanta coisa boa uma pessoa simples, formada na vida, não foi para a escola, aprendeu com o seu pai, pôde nos deixar. Você já reparou quantas pessoas diferentes fazem parte do seu dia? Cada uma delas, pessoal, participa da sua vida de diferentes formas, não é? A família, seus professores, os colegas de turma, os funcionários que você vai no supermercado, enfim. Assim como o Severino Vitalino escolhia uma pessoa do seu mundo, ali do seu dia a dia para modelar no barro, vamos fazer uma brincadeira aqui. Muitos artistas populares também registram histórias, cenas e pessoas do dia a dia, mas em vez de modelar em seu barro, eles usam pincéis e tintas. Um desses artistas é Sebastião Teodoro Paulino da Silva, mais conhecido como Ranchinho. Ele nasceu no interior do estado de São Paulo em 1923. Como ele tinha dificuldade de aprender de maneira formal, ele tinha um pouco de dificuldade, como qualquer criança pode ter.
Ele não conseguiu frequentar a escola e cresceu analfabeto, quer dizer, não estudou, não sabia ler nem escrever. Durante muito tempo trabalhou no campo, o que serviu de inspiração para suas pinturas. Então, aqui, ó, o que aconteceu aqui? Vocês vão pegar o adesivo do material complementar e completar essas imagens do senhor Sebastião Teodoro Paulino da Silva. Também o Ranchinho, também um artista do povo, que não foi para a escola de belas artes, que nem sabia ler nem escrever, mas tinha um dom que nasceu com ele. Como o seu Severino Vitalino modelava o barro, o Ranchinho, ele pintava obras de artes. E vocês vão colar aqui o que falta nessa foto, ok, pessoal? Aqui também, vocês vão pegar no material complementar e vão colar aqui os adesivos mostrando o que falta nesta foto. Vejam que ele me retratava situações da vida, ele nunca viajou, sempre como o seu Severino esteve na sua cidade e retratava situações do cotidiano, festas, passeios, mas tinha uma habilidade nata, nasceu com ele esse dom e ele, na sua simplicidade, nos deixou essas grandes obras, tá? Então, vocês podem colar do material complementar aqui e vocês vão ver o que falta nessas pinturas, ok? Obrigada, tchau, tchau!